Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo de Jandira, classe Semeadores de Cristo. Nos reunimos hoje para a lição 8, Confiar no Senhor em todo o tempo. Professores Stephanie Valadão e Ciro Coelho Valadão. Esta lição está extraída da revista Betel, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. A lição de hoje: confiar no Senhor em todo o tempo. O texto áureo da lição está no Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada nesta lição: a maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. O texto referência está no capítulo 37 do profeta Isaías, a partir dos versículos 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. A introdução dessa lição mostra Ezequias. Foi um notável rei de Judá, pois priorizou fazer o que era reto diante do Senhor, restaurar o serviço no templo de acordo com a palavra de Deus, se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus, mesmo diante de perigos e ameaças. Um jovem rei para Judá. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Ele foi um bom rei, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Podemos dizer que Ezequias foi soldado, estadista, arquiteto, estrategista e um homem íntegro. O seu reinado foi marcado por grandes desafios, mas também por grandes demonstrações de fé e fidelidade à aliança do Senhor. Nesta lição, veremos um homem que andou nos caminhos do Senhor. Ezequias voltou-se para o Senhor. Ao contrário de seu pai, o rei Acás, Ezequias assumiu o trono e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 3, registra: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que lhe fizera seu pai, Davi. Acás foi um rei perverso e pautou seu reinado com abominações que desagradavam ao Senhor. Sacrificou seu próprio filho e cultuou a deuses, promovendo a idolatria, andando no caminho dos reis de Israel. Após os 16 anos de reinado de seu pai Acás chegar ao fim, por episódio de sua morte, Ezequias assume o trono e decide não seguir o legado deixado de idolatria, mas de fazer o que realmente agradava ao Senhor. Ezequias começou muito bem sua história, buscando a santificação, reconhecendo a soberania do Senhor e reparando o templo. Assim como Ezequias,
O que precisamos reparar em nossa caminhada? Temos agido conforme os preceitos do Senhor? Ou temos nos deixado levar por legalismos perversos e idólatras deixados por nossos antepassados? Este é o momento de rever nossas atitudes e transformá-las em adoração para a glória de Deus. Quando a chamada de Deus prevalece. Ele, no ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-nos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Que atitude louvável de Ezequias, a reparar a casa do Senhor, purificando-a, pois está registrado em 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 3 a 5. Um concerto divino em meio à crise. A crise estava estabelecida sobre Judá, porque Acaz não guardou os mandamentos divinos. Em 2 Crônicas, capítulo 29, os versículos 8 e 9 diz: Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Diante disso, Ezequias, além de reparar o templo, convocou os sacerdotes para fazerem um concerto com o Senhor, a fim de sanar a crise avassaladora da ira de Deus. Reavivados em meio ao caos. Durante o tempo do reinado de Ezequias, grande parte do reino do norte, Israel, devido à idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Tempos de incertezas, insegurança e opressão espiritual habitavam no meio do povo. 2 Crônicas, capítulo 29, dos versículos 6 ao 9, registra: Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Ezequias e suas atitudes assertivas. Diante de tal cenário, a Bíblia ressalta atitudes assertivas que Ezequias teve em duas vertentes: reformas políticas e morais, conforme o livro de 2 Reis, e purificação do templo, e o restabelecimento dos cultos, incluindo a Páscoa, conforme descreve o livro de 2 Crônicas. De tal maneira confiou no Senhor e buscou se aproximar de Deus e guardar os seus mandamentos, que passou a ser uma referência positiva na história do reinado de Judá. 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Por causa da humildade de Ezequias diante do Senhor,
honrando o Altíssimo diante do povo, ensinando-os a fazerem o que agradava ao Senhor, Jerusalém foi poupada das mãos dos assírios. Deus ouviu o clamor de Ezequias e se agradou do seu posicionamento. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 7, diz: Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. E no profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13, diz: Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Avivamento, uma questão urgente. Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada, a fim de que levassem luz para as nações e o nome do Senhor fosse glorificado. Isaías capítulo 42, versículo 6, registra: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Mas o povo do Senhor havia se contaminado com práticas pagãs, afastando-se totalmente do Senhor e de seus mandamentos. Longe da presença do Senhor, só encontramos tristeza, dores, maldição e morte. Ezequias, ao assumir o trono de Judá, buscou a presença do Senhor, em arrependimento pelos atos cometidos. Ezequias reconheceu o poder que tem um avivamento no meio do povo. Em Salmos, capítulo 80, versículo 3 diz: Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Precisamos atentar que crises geram oportunidades. Em meio ao caos, devemos nos levantar e buscar oportunidades de crescimento espiritual e maturidade cristã, conscientes de que a fonte do nosso fortalecimento é o Senhor. O apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pilares para o avivamento. Ezequias reconheceu a urgência da necessidade que o povo se encontrava e buscou o reavivamento para Judá. Para haver um avivamento, é necessário estar pautado em 4 pilares. Arrependimento. Em meio às crises da vida, precisamos reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessá-los, a fim de que tenhamos seu perdão e misericórdia. Querer a presença de Deus. Em meio às crises, precisamos unicamente nos achegar a Deus, pois dele vem a salvação, a paz, o renovo, a segurança e a restauração. Buscar a comunhão divina. A comunhão com o nosso Criador é vital para todo cristão, tanto em dias bons quanto em dias maus. Devemos sempre buscar intimidade com o Senhor através da oração e da leitura da palavra de Deus. E a oração em tempos de adversidades. Buscar a face do Senhor é preciso. Jesus nos ensinou que a todo tempo devemos estar conectados com o Pai em oração, pois Ele é a fonte de fortalecimento e de reavivamento. Resumindo, os 4 pilares para o avivamento: arrependimento, querer a presença de Deus, buscar a comunhão divina e oração. Um socorro bem presente. Quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá com seu impetuoso exército, acampando-se contra as cidades fortes
pois intentava separá-las para si. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 diz: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Mas Deus é o socorro bem presente para o seu povo. Afrontas, uma arma diabólica. Diante da invasão, Ezequias fortificou os muros, garantiu o abastecimento de água da cidade e motivou o povo para que não temesse a Senaqueribe, pois Deus estaria com eles naquela batalha. O rei assírio enviou seus servos a Jerusalém com mensagens de afronta ao rei Ezequias e ao povo de Judá, intimidando-os. E ainda, em sua insanidade, Senaqueribe blasfemou contra o Senhor. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 32, dos versículos 11 ao 15. Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus, de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Ao receber o ultimato do rei da Síria, Ezequias recorreu ao auxílio do Senhor, orando e clamando por sua intervenção. O rei de Judá entendeu as estratégias do maligno e não cedeu às afrontas do oponente. Ezequias foi à casa do Senhor e apresentou ao Deus de Israel em oração as mensagens de afrontas e ameaças de Senaqueribe. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele humilhou-se perante o Senhor. Isaías capítulo 37, versículo 1 diz: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor, clamando a Deus por socorro. Em 2 Reis, capítulo 19, dos versículos 15 ao 19, registra esta oração. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim
saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Senaqueribe utilizou afrontas como armas para desestabilizar o povo de Judá, mas Ezequias não caiu na cilada e buscou auxílio no Deus Todo-Poderoso. Da humilhação à exaltação. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias. Clamar pelo socorro divino, como vemos no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não ceder às afrontas, pois como cristãos devemos cultivar o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, dos versículos 22 ao 25, o apóstolo São Paulo escreve: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tomar partido para a vingança, mas aguardar a justiça que virá do Senhor. O apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Da humilhação à exaltação. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou. Em uma única noite, o anjo do Senhor entrou no acampamento assírio e matou 185.000 soldados inimigos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou envergonhado, pelo mesmo caminho que veio. O profeta Isaías, no capítulo 37, versículos 36 e 37, registrou: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi e voltou, e ficou em Nínive. A conclusão desta lição nos leva ao aprendizado da importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. E também a história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos de nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Os objetivos dessa lição foi destacar a importância de restaurar o altar, mostrar que o Senhor sempre envia o socorro e explicar que o inimigo sempre se levanta para cair. Esta lição 8 que nós estudamos hoje, confiar no Senhor em todo o tempo, nos leva a uma lição de adoração e de reavivamento. Nós agradecemos a atenção dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe. Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo de Jandira.